Boa tarde, turma, tudo bem? Graças a Deus, né? Semana começando, os dias passando muito rápido e a semana, nossa semana de atividades avaliativas, né? Então eu quero deixar algum recadinho para vocês. Nós ainda não finalizamos o conteúdo, então hoje é o dia de retirar na escola as atividades avaliativas. Mas eu vou pedir para vocês não fazerem enquanto eu não explicar. Então, por exemplo, na quarta-feira, que é o dia que começa, nós vamos fazer de ciências. Então, esperem vocês chegar à quarta-feira para que vocês assistam a aula para depois fazer a atividade. Por quê? Em toda a aula, eu vou relembrar com você todo o conteúdo do segundo bimestre, porque é muita coisa, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, então é bom a gente relembrar. Então, antes de fazer a prova, eu vou fazer uma revisão de tudo que nós aprendemos no segundo bimestre. Daí, depois que eu explicar, vocês façam a prova, tá bom? Então, por favor, eu sei que dá ansiedade de fazer logo, mas tem um ditado que fala que a pressa é a inimiga da perfeição. O que significa isso? Às vezes, quando eu quero fazer muito uma coisa, não sai tão bem feita se eu tivesse esperado, fizesse com tranquilidade, com calma, tá? Então, por gentileza, esperem o dia da prova para fazerem e ouçam, escutem o vídeo, pausem, voltam, façam com atenção, tá certo? Então, nós estamos terminando ainda o conteúdo. Então, por isso, hoje, nós iremos trabalhar português e história, tá? Para a gente terminar o conteúdo de patrimônio cultural, então hoje nós vamos ter história. Então, primeiro vamos começar com português, olha lá. Faremos as correções do livro de caligrafia da página 36 e como atividade teremos o livro 98 e 99, o livro de atividade 36 e o livro de caligrafia 17 e 18, tá certo? E história daqui a pouco eu já falo. Pegue então, por favor, o livro de caligrafia na página 36. Página 36 era um poema, né, que vocês tinham que interpretar. Então, na letra A, quem são os personagens que estabeleceram o diálogo? Então, quem que era? O garfo e a colher. Lembrando que tanto garfo e colher precisam estar escritos com letra maiúscula, porque são o nome dos personagens, tá? E o O também, né, porque é o início da frase, tá bom? Letra B. Que sinais de pontuação aparecem no poema? Então, lá aparece ponto de interrogação, aparece travessão, ponto final, vírgula, ponto de exclamação e reticências. O que é reticências mesmo? São os 3 pontinhos, né? Que agora nós já aprendemos o nome, chama reticências, tá certo? E vamos então agora para o livro da disciplina na página 98. Na última aula, nós falamos sobre o gênero masculino e o gênero feminino, né? Lembra o que é substantivo? Substantivo é tudo que eu nomeio. Então, tudo que eu dou nome é substantivo. E esse substantivo, ele pode variar em gênero masculino ou feminino. Mas para algumas palavras ficam fáceis, né? Por exemplo, mulher, homem, eu sei que mulher é do gênero feminino e o homem é do gênero masculino. Agora, quando é uma palavra, por exemplo, canudo, e aí, como que eu sei? Eu tenho que utilizar o artigo. É isso que nós vamos aprender hoje, o que é artigo, tá? O artigo, ele vem sempre antes, ele vem acompanhado de um substantivo, então ele vem antes do substantivo, tá? E ele vai falar para mim se uma palavra está no masculino e no feminino, ok? Além disso, então, a palavra, um substantivo, ele pode variar em masculino e feminino, que é o gênero, ele também pode variar em número. O que é isso? Ele pode ser plural ou pode ser singular. Então, o meu artigo também vai acompanhar a minha palavra, o meu substantivo. Se o meu substantivo está no plural, o meu artigo também tem que estar no plural. Se o meu substantivo estiver no singular, o meu artigo também terá que estar no singular, tá bom? Vou explicar para vocês aqui na lousa, mas antes pegue, por favor, o livro aí na página 98 para fazermos a leitura. Olha aí, artigos definidos e indefinidos. Então, os artigos, eles se classificam agora em 2. Artigos definidos e indefinidos. Nós vamos saber a diferença deles, tá? Então, olha ali, acompanha a leitura. Artigo
é a palavra que vem antes do substantivo. Como os substantivos variam em gênero e número, e gênero quem quer? Eles podem ser masculino ou feminino. E em número que quer? Eles podem estar no plural, quando é mais que um, e pode estar também no singular, quando é apenas um. Os artigos acompanham essas variações. Foi aquilo que eu falei para vocês. Se a palavra, o substantivo for plural, então o artigo também tem que estar no plural. Se a palavra estiver no singular, o artigo também estará no singular. O gênero indica se o substantivo é masculino ou feminino. Exemplo, sol. Sol é uma palavra masculino. Praia é substantivo feminino. Então dizemos o sol, a praia. Então olha ali, ó, esse o sol, então o é o artigo. A praia, a é o artigo. Exemplos, a menina está no singular. As meninas, plural. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Definidos, quem que são? É o a, o as, o, os. Por que é definido? Eu falo assim, ó, pega o lápis preto, o lápis. Então, pega o lápis para mim, você vai falar qual? O lápis preto. Então, o lápis, eu estou definindo qual que é o objeto. Eu falo, por exemplo, abrem para mim o livro na página 87. Eu estou falando o livro, eu estou determinando qual que é o objeto. Eu estou determinando o que eu quero que faça. Agora, por exemplo, se eu falar assim, pega um livro aí. Eu falei qual livro? Eu falei um livro, poderia ser qualquer livro. Então, o definido é aquele que eu determino. Então, pode ser o, a, os, as. Já os indefinidos são aqueles que não determinam, deixam imprecisos a pessoa ou objeto. Por exemplo, eu falo assim, minha mãe conversou com uma professora. Ela falou qual professora? Ela falou que foi uma. Ela não determinou. Agora, olha a diferença. Minha mãe conversou com a professora. Qual professora? A Cíntia. Então, eu determinei qual é. Então, ó, definidos é o que eu determino. Indefinidos é impreciso, eu não estou determinando. Pode ser qualquer um, qualquer objeto, qualquer pessoa, tá? Vamos aqui na luz, olha lá. Substantivo. Tudo que eu dou nome é um substantivo. Vamos supor que eu dei o substantivo aqui de bola. Tá? Bola. Está no plural ou no singular? Está no singular. Então, por quê? Porque aqui eu não tenho S, ó. Porque eu tô falando de uma apenas, uma bola. Tá? Agora eu vou colocar o artigo. Qual que é o artigo? O artigo é o ou a, ou um, ou uma. E pode estar no plural. Para combinar aqui, ó, com bola, quem que eu vou usar? Eu vou usar a bola. Ou uma bola. Então, a bola, uma bola. Por quê? Bola está no feminino. Então, eu tenho que usar o artigo feminino. Se ela está no singular, eu tenho que usar singular. Se eu falasse assim, eu quero a palavra bola com o artigo indefinido. Então, eu colocaria uma bola, porque eu não estou dizendo qual bola. Ele é indeterminado. Agora, se eu falar assim, ó, pega a bola amarela, eu estou determinando. Então, é o A. Tá bom? Então, aqui, ó, esse a bola. Agora, se tivesse ali um S, aqui, ó, bolas. Tivesse bolas. Não está no plural? Então, o meu artigo também tem que estar no plural. Então, eu teria que colocar ou as bolas, se fosse o artigo definido, ou umas bolas, se tivesse no artigo indefinido, tá? Vamos supor que eu coloco uma outra palavra ali agora. Eu coloquei cimento, ó, cimento. Cimento é uma palavra o quê? Masculina, porque eu falo ou o cimento ou um cimento, tá? Então, ali eu teria que usar o artigo definido ou artigo indefinido. Se tivesse no plural, os meus artigos também teriam que estar
no plural, ou seria os, ou seria uns. Então, como que estão classificados os meus artigos? Em definido e indefinido. Lembrando que o artigo vem antes do substantivo. E que são os meus artigos definidos? Aquele que eu defino, que eu falo qual que é. Então, por exemplo, eu posso colocar a, ou eu posso colocar o as, quando estiver no plural. Eu posso colocar o e posso colocar o os, quando estiver no plural. Tá? Lembrando que o a eu utilizo quando a palavra está no feminino, gênero feminino. E o os na palavra que está no gênero masculino, tá bom? Então, esses são os artigos. Pega para mim a caneta, pega para mim o lápis, peguem para mim as mochilas, peguem para mim os bonés, tá bom? Então, eu estou falando qual eu quero. Qual, professora? Os bonés amarelos, as canetas azuis, eu estou definindo qual que eu quero, por isso que é definido. Então, é a ou as. Então, a para a palavra que está no feminino e as quando for feminino, no plural. O na palavra masculina, no singular, e o os na palavra masculina, no plural, tá? Agora, indefinido, quem que são eles? É o uma ou umas, quando a palavra estiver no plural. Ou quando a palavra estiver no gênero masculino. E uns, quando a palavra estiver no masculino e no plural. Então, plural de é uns, tá certo? Então, são os dois, ó, artigo definido e definido. Ele vem antes do substantivo, olha aqui, ó. Ele vem antes do substantivo. E o que ele tem que acompanhar? Se a palavra está no singular e no plural. Tudo bem? Então, voltamos aí à nossa página 98. Olha lá. Para entender melhor a diferença entre artigos definidos e indefinidos, observe estes exemplos. Minha mãe falou com a professora. A mãe conhecia a professora, então ela falou com a professora, sabia qual era. Minha mãe falou com uma professora. Não era uma professora conhecida, poderia ser qualquer professora, tá bom? Então, essa diferença, o definido, eu sei qual é, eu aponto qual é. Por exemplo, assim, um dia eu passei. Teve um dia, foi um dia qualquer, eu não defini qual dia. Agora eu falo assim, o dia em que fui na casa da minha avó, então tem um dia específico, tá certo? Eu determinei o dia que eu fui. Agora, quando eu falei um dia, foi um dia, poderia ser qualquer dia. Então, na página 99, olha lá. Leia o trecho abaixo, retirado do texto A Chuva, e observe os artigos. Então, aí vocês vão circular todos os artigos. Quais são os artigos mesmo? Os definidos e os indefinidos, tá? Os definidos são aqueles a ou as, o, os. E os indefinidos, uma, umas, uns, Então, ali, os outros vieram fazer também a experiência. Fechavam os olhos e pensavam, vou fingir que nunca vi chuva. Depois abriam e olhavam. Perceberam então que o bosque estava uma beleza. Tudo ficara prateado. A chuva cerrada era uma cortina que não parava de se mexer. E de outro lado da cortina, as árvores e as folhagens pareciam de um outro mundo. Então, ali na primeira frase, quando está assim, os outros vieram fazer também a experiência. Quais são os artigos ali? Por exemplo, os outros. Outros não está no plural? Então, os também está no plural. Observe aí. Então, os é um artigo. É um artigo definido no plural. Depois ali, antes da palavra experiência, não tem o a experiência. Experiência não está no singular? É uma palavra feminina e está no singular. Então, o artigo é a, porque é uma palavra feminina e está no singular. Se tivesse experiências, aí seria as, tá? Letra B. Transcreva os artigos encontrados e classifica-os em artigos definidos e indefinidos. Então, eu tenho dois retângulos aí. Eu tenho um retângulo que está assim, artigos definidos. Desse texto aqui, quais foram os artigos definidos?
definidos. Vocês vão escrever todos ali. E do outro lado, os artigos indefinidos. Quais foram os artigos indefinidos? Tirado do texto, tá? Número 2. Inspire-se nas imagens e escreva frases com artigos definidos e artigos indefinidos. Então, eu tenho aí uma imagem que vocês vão ter que colocar para mim artigos definidos e indefinidos. Lembrando que o artigo ele vem antes do substantivo. Agora pegue o livro de atividades na página 36. Na página 36, está falando assim: explique a diferença do sentido entre as frases. O time da cidade vai jogar em São Paulo. Então, ali, ó, o time da cidade vai jogar em São Paulo. Embaixo, um time da cidade vai jogar em São Paulo. Lembra que um dos artigos eu determino e o outro artigo pode ser um qualquer? Então, quando eu falo assim, o time vai jogar na cidade, eu posso perguntar, qual time vai jogar na cidade? O time de São Paulo, por exemplo. Eu estou determinando. Agora aqui, um time da cidade vai jogar em São Paulo. Pode ser o quê? Um time qualquer, tá? Então, vocês vão falar para mim qual é a diferença. Número 2. Classifique artigos como definidos e indefinidos. Na letra A, cachorro está latindo sem parar. Quando eu falo um cachorro, pode ser o cachorro da minha vizinha da direita, pode ser o meu cachorro da vizinha da esquerda, pode ser o meu cachorro. Eu não determinei. Então, se eu não determinei, ele é o quê? Ele é um artigo indefinido. A C. João respondeu sem olhar para a esposa. Esposa é o substantivo, então o artigo não vem antes do substantivo. Esse artigo aí, como que ele se classifica? Letra D. Os times da cidade não se classificaram no campeonato, então os é qual artigo? As mulheres jogadores ficaram tristes, as é qual artigo? F. Uns meninos quebraram o vidro da janela com uma pedra, o uns qual que é o artigo? Não encontrou a jaqueta e saiu sem ela. E saiu para comprar umas camisetas. Camiseta substantivo e umas é o artigo. O número 3, vocês vão completar as lacunas com artigos definidos e indefinidos. Então, letra A. Primeiro eu vou colocar ali o artigo. Dono da padaria foi viajar no feriado. Qual artigo que eu coloco ali? Dono. O dono está, primeiro eu tenho que pensar, ele está no gênero masculino ou no gênero feminino? Depois eu tenho que pensar, ele está classificado quanto ao número dele, está no plural ou está no singular? Porque o meu artigo vai ter que acompanhar se ele está no plural ou singular ou se é do masculino ou feminino, tá? B, estava tarde ensolarada. C, garota ganhou bicicleta que ela mais queria. D, Jéssica decidiu levar um dos brinquedos para o orfanato. E amigos foram comemorar a vitória do time de basquete, tá bom? Então, recordando então que os artigos são classificados em definidos e indefinidos. Nós falamos que o artigo vem antes do substantivo. Agora, livro de caligrafia, por favor, na página 17 e 18. Então, lá na página 17 é um poema. Olha lá, lembrando que o poema ele pode ter rimas, né? O que são as rimas mesmo? São as combinações, o mesmo som parecido no final da palavra. E ele está dividido em versos e estrofes. Verso é cada linha de um poema. E estrofe é o conjunto de versos. Então, olha ali, acompanha a leitura, o trabalho e o lavrador. O que disse o pão ao padeiro? Antes de pão, eu fui farinha. Farinha que o moinho moía, debaixo do olhar do moleiro. O que disse a farinha ao moleiro? Um dia foi grão de trigo, que o lavrador ia colhendo e empilhando no celeiro. O que disse o grão ao lavrador? Antes de trigo, fui semente, que tuas mãos semearam até que me fizesse flor. E o que disse o lavrador às suas mãos? Com vocês, lavro essa terra, semeio o trigo, colho o grão, moo a farinha e faço o pão. E a isso tudo eu chamo trabalho. Bonito esse poema, hein? É de Sérgio Caperelli, tá? Então, olha lá, página 18.
De acordo com o poema, responda as questões. O que disse o pão ao padeiro? Voltem no poema, lê novamente para vocês responderem, tá? B. O que disse farinha ao moleiro? Letra C. O que disse o grão ao lavrador? E letra D. O que disse o lavrador às suas mãos? Então, por hoje terminamos português. Vamos para a história. Então, em história, nós vamos fazer a correção da página 50 e vamos trabalhar na página 53 e no livro de atividade, página 223 e 224. Em história, nós estamos vendo sobre patrimônio cultural. Nós vimos que ele pode ser qualquer bem, seja móvel, imóvel ou natural, e que ele está classificado em bem material e imaterial. Então, vamos lá na página 50 para a gente fazer a correção? Qual é o principal objetivo da preservação do patrimônio cultural de um povo? Então, por meio da preservação do patrimônio cultural, nós podemos conhecer a história do passado, né? Para a gente poder compreender o presente. Então, o passado que nos faz compreender como que chegou, por que eu tenho uma dança hoje, por que essa comida faz parte da história da minha cidade. Esse museu, por exemplo, o museu que tem ali, por que ele é tão importante? O que aconteceu no passado que não pode deixar a gente não pode esquecer para a gente poder relembrar hoje, para não acontecer. E, além de tudo, futuras gerações ter acesso também, não é mesmo? Número 2. Converse com professores colegas e indique 3 elementos que são considerados patrimônio cultural da região em que vive. Então, eu falei que vocês poderiam ser os bonecos de Monteiro Lobato, da festa do carnaval, poderia ser o bolinho caipira, que é uma comida, né? E poderia ser construções de igrejas, tá? 3, vocês tinham que pintar 5 palavras de patrimônio cultural. Então, festas é um exemplo de patrimônio cultural, danças também, culinária, monumentos e músicas, tá bom? Essas são as 5 palavras. Vamos agora à nossa atividade. Então, peguem, por favor, na página 53. Vamos fazer a leitura ali, ó. Leia o texto sobre um conjunto de construções considerado patrimônio cultural. Acompanhe a leitura aí. Em São Francisco do Sul, no estado de Santa Catarina, há um conjunto de construções que é considerado patrimônio cultural. Trata-se de uma cidade portuária, com inúmeros atrativos naturais, que preservam o encanto histórico de uma vila próxima ao mar. Ao Centro Histórico de São Francisco do Sul, tem mais de 150 prédios dos tempos coloniais, no tempo que o Brasil era colônia, e é um dos maiores conjuntos arquitetônicos tombados como patrimônio cultural do Brasil. O Museu Histórico de São Francisco do Sul, por exemplo, é uma das mais antigas construções de Ilha de São Francisco. Erguido no final do século XVIII, foi utilizado, segundo o costume da época, como Câmara dos Vereadores e como cadeia pública. Abriga em suas salas e celas vários objetos doados pela comunidade, tais como documentos, plantas arquitetônicas, jornais e utensílios, objetos comuns do dia a dia dos antepassados do povo nativo. E essa construção é considerada patrimônio porque ela guarda a história, ela foi utilizada tanto como câmara, também como cadeia pública. Se tivesse destruído ela, poderia até, através, né, do relato das pessoas, saber. Mas nós poderíamos ficar só na parte da imaginação. Não teríamos como nós ver concreto como que é dividido lá dentro, não é mesmo? Então, por isso que é a importância. Aqui perto da gente, não é tão perto, mas também não é tão longe. Se você pegar a estrada de Ubatuba, eu tenho certeza que todo mundo já foi para Ubatuba. Indo mais um pouquinho para frente, tem uma cidade, é do Rio de Janeiro já, chamado Paraty. Ali também é uma cidade também de mar, igual essa aqui que é de mar. Então, é uma cidade litorânea. E ali também ela é tombada, é considerado patrimônio histórico também. Então, as pessoas vão lá, fazem toda essa viagem no passado, né, no tempo, para poder resgatar um pouquinho do que aconteceu e trazer para os dias de hoje. Quem tiver a oportunidade, além de conhecer a história, né, ainda pode cair no mar ainda e se banhar ainda. Olha que gostoso, tá bom? Então vamos para nossas atividades, tá? Livro de atividade, página 223. Então olha ali, número 3.
Responda as questões propostas. O que são museus? Vocês já foram em museus? Aqui em Jacareí nós temos um museu, né? Quem nunca foi, vai qualquer dia lá, é bem interessante. A última vez que eu fui no Museu de Jacareí, estava tendo uma exposição sobre a história da cidade. E estava relatando também, lá tinha um local onde retratava a sala de aula do Sênia, uma escola muito importante aqui para Jacareí, bem antiga por sinal. E tinha as carteiras, e até inclusive eu estudei em uma daquelas carteiras. Então é assim, a carteira, daí aqui tinha onde eu sentava. O assento, ele dava continuação para a carteira dele. Então se eu me mexia aqui, ele escrevia ali, atrapalhava ele. Mas é interessante para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ir no museu, vão. É bem interessante ver a história. E as letras daqueles professores, gente, que coisa maravilhosa. Lá tinha os professores, eles faziam tudo. Tinha a agenda, o diário do professor, mas eles tinham que desenhar à mão mapas. Nossa, vou te contar. Hoje a nossa vida tá bem mais fácil, viu? Bem mais fácil. Mas vão no museu, tá bom? Então vocês pesquisem para mim. O que são museus? A letra B. Você já visitou algum museu? Aí não dá para vocês conversar com a gente, a impressão, mas coloque, escreva aí o que vocês acharam, tá? Letra C. Como você imagina que é a organização de um museu? Aqui é pessoal, como você acha que é? Esse aqui eu gostaria que vocês tirassem foto, mandassem foto da resposta de vocês, para eu ver o que vocês imaginam que é o museu, como que é a organização deles. Letra D. Observe a imagem e responda a questão proposta. Esse aqui é um museu da manhã no Rio de Janeiro, tá? O museu representado na foto é antigo ou moderno? Vocês vão olhar essa imagem e vão dizer para mim se esse museu é antigo ou é moderno, tá bom? Página 224. Observe a imagem de um famoso museu no Paraná. Depois responda as questões. Então, esse aqui é um outro museu lá no Paraná. Vocês vão precisar fazer uma pesquisa para poder responder essas questões, tá bom? Então, letra A. Em que ano o museu foi fundado? Letra B. É conhecido por qual outro nome? Letra C. Que tipo de exposições recebe em seu interior? E letra D. Escreva 2 curiosidades sobre esse museu. Então, encerramos por aqui o conteúdo que irá cair no segundo bimestre de História, tanto de História quanto de Português, tá? Eu vou mandar o cronograma para vocês certinho, mas o conteúdo é até aqui, tanto de História quanto de Português. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, e fiquem com Deus, um beijo no coração, tá? Tchau!